Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, temos Te louvado e queremos continuar neste espírito de adoração, agora refletindo, Senhor, sobre esse texto, sobre essa passagem das Escrituras. Ó Senhor, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, Senhor, molda-nos segundo a Tua vontade, que a Tua palavra, ela encontre aconchego, guarida em nosso coração, naqueles também que nos ouvem, Senhor Deus, pelo YouTube. Senhor, abençoa, Senhor, cada um daqueles que estão participando nesse momento na meditação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lembremos, né, que havia a igreja de Corinto estava vivendo um momento muito confuso, porque alguns estavam afirmando não haver ressurreição de mortos na igreja dos Coríntios. Isso, em grande parte, influência da filosofia grega, que dizia que a alma era boa e o corpo era mau. O corpo era a sede de todas as mazelas, de todos os males. Então, na morte, logo, a alma se via livre do corpo. Então, era um momento de glória, era um momento de libertação dessa sede de todas as maldades. Então, para eles não havia cabimento receber e crer numa mensagem que falava de que os corpos ressuscitariam e as almas voltariam aos corpos novamente. Porque então isso era voltar para o que era ruim. Então eles não aceitavam essa ideia da ressurreição dos corpos. Então Paulo escreve a carta aos Coríntios, é claro, dentre outras coisas que ele vai combater, que ele vai corrigir, uma delas é este pensamento, esse entendimento e essa afirmação sobre não haver ressurreição de mortos. Nós já refletimos 2 vezes neste capítulo, em cultos anteriores, abordando os seguintes temas. Nós vimos o evangelho da ressurreição anunciado aos crentes, que vai do verso 1 até o verso 11. Depois, no outro domingo, nós vimos aqui que o evangelho assegura que Cristo ressuscitou, que vai do verso 12 até o verso 19. E hoje nós veremos, então, que o evangelho garante a ressurreição dos crentes, que vai do verso 20 até o verso 23. Então, veremos primeiramente aqui a afirmação do apóstolo Paulo no verso 20. Cristo aí ressuscitou verdadeiramente. Verso 20 começa assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Lembremos que o apóstolo Paulo, ele havia recebido o evangelho da parte de Deus e ele entregou esse evangelho aos coríntios da mesma maneira que ele recebeu. Ele entregou o evangelho autêntico, inalterado. Não havia adulteração, não havia mistura na mensagem que ele entregou aos coríntios. Da maneira como ele recebeu, ele entrega. E este evangelho que Paulo entrega e que os apóstolos também entregavam era o evangelho da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Como ele diz aqui no versículo 3 e verso 4 aí na sua Bíblia. Paulo diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, foi o evangelho que ele entregou, esse evangelho autêntico, inalterado,
sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E isso era uma mensagem, como nós vimos também, uma mensagem que já havia sido estabelecida nas igrejas ao longo dos anos, desde a ascensão do Senhor Jesus, desde a descida do Pentecostes, o envio da igreja, os apóstolos. Era uma mensagem estabelecida nas igrejas, que Jesus havia ressuscitado. Veja aí o versículo 12. Paulo diz a eles: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então perceba que era uma mensagem, um ensino, uma doutrina já afirmada nas igrejas. Se pregava sobre isso nas igrejas. Então não havia razão para essa desconfiança agora, na altura do campeonato. Paulo, então, após ele arrazoar com os coríntios, nos versículos anteriores, provando a incoerência deles em afirmar que não havia ressurreição de mortos, né? Exatamente Paulo mostrando, por causa da ressurreição de Cristo, ele então contradizendo esses argumentos. Paulo chega então no versículo 20, após provar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ele afirma novamente no verso 20, concluindo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Agora, você olha e fica pensando, por que alguém se importa em escrever uma carta para corrigir isso, para afirmar essas coisas? Por que ao longo de 2000 anos se afirma sobre essas coisas e por que hoje à noite nós estamos falando sobre essas coisas? Falando sobre essa afirmação. Por que ela é importante? Por que é importante que muitas pessoas estejam ouvindo isso hoje, seja aqui ou seja pela internet? Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ou crer confiantemente na ressurreição que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, vai determinar o status dessa pessoa. A Bíblia diz assim, em Romanos 10, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É pouca coisa? Porque a gente se acostuma com esses textos, se acostuma com essas frases, mas nós estamos falando daquilo que determina toda a eternidade de uma pessoa. Determina o status, a condição dela, a situação dela diante do juiz de toda a terra. Veja que Paulo, ele é muito cuidadoso em não ensinar apenas que as pessoas deveriam confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia dito já há muito tempo atrás que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E que todo aquele que chegar diante do Senhor e dizer Senhor, Senhor, naquele dia, o Senhor não o conhecerá. Mas Paulo, ele toma o cuidado de continuar a frase dizendo o seguinte, olha, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É esse crer com todo o coração, a necessidade não só de dizer que Jesus é Senhor, mas crer de fato que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele quer um relacionamento real e verdadeiro conosco. Ou que nos convida e nos desafia a termos um relacionamento real com Ele. Não apenas como um Jesus ídolo, mas alguém que anda conosco todos os dias e que nós queremos andar com Ele e amá-lo de todo o nosso coração. Crermos que Ele está vivo, crermos que Ele ressuscitou. Isso determina de fato o status de alguém. Se você fizer isso, disse o apóstolo Paulo, você será salvo. Hoje é uma oportunidade muito preciosa para aquele que ainda não crê desta forma, que ainda está num status, numa condição e numa situação de alguém perdido, alienado de Deus, alienado do corpo de Cristo, alienado das coisas do reino de Deus, se arrepender nesta noite, pôr a sua confiança no Senhor Jesus, crer que Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e que salva o pecador. Mas não apenas isso, a crer ou confiar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo determina tanto o presente quanto o futuro de uma pessoa.
Já falamos até mesmo aqui desse futuro. Mas no presente, uma pessoa que crê, de fato, de verdade, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, a sua vida é transformada de fato, de verdade, a viver, é levada a viver na luz do Senhor, em meio às trevas desse mundo. Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, ele havia dito, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Alguém que de fato confessa Jesus como seu Senhor e crê que ele ressuscitou dentre os mortos é salvo para viver também nessa vida, em meio a essas trevas, uma vida sob a luz do Senhor. E no futuro, porque na verdade, só alguém que seguirá Jesus Cristo se crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Se não for dessa forma, é apenas uma religião, é apenas um seguir a multidão. Mas no futuro, aquele que crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele então viverá em plenitude no futuro aquilo que ele começou a viver no presente. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 3 a 5, falando então da Nova Jerusalém, da cidade santa. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Viverão em plenitude o que começaram a viver aqui. Um reino de justiça, onde não habita mais o pecado. Crer com todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, crer na ressurreição do Senhor Jesus, determinará de fato o presente e o futuro de uma pessoa, o status, a condição dela. E aí, perguntamos de fato, qual a nossa condição hoje diante de Deus? Você que nos ouve também pelo YouTube, qual a sua condição hoje? Qual a sua situação? Você confessa Jesus como Senhor, mas você tem crido que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é real, que Ele é vivo? Sua condição é de alguém salvo ou a sua condição é de alguém que ainda está perdido nos seus delitos e pecados, sem arrependimento? Hoje é um dia especial e importante para que tomemos uma posição diante do Senhor em arrependimento e fé no Salvador. Segundo lugar, vejamos Cristo ressurreto, que é a garantia, então, de uma bela colheita. Diz o verso 20 ainda, no nosso texto. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Quando o termo aqui é usado para dormir, não é o mesmo usado pelos que defendem o sono da morte. Aqui é uma metáfora para a morte. Como a gente vê também no capítulo 11, versículo 30, quando ele fala da ceia, ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não está falando do sono da morte, como defendido por alguns, mas está falando aqui de fato do morrer, de fato de verdade. É uma palavra carinhosa para aqueles que haviam partido, aqueles que haviam morrido. Agora, quando ele diz que Jesus é as primícias dos que dormem, o apóstolo está usando aqui um termo conhecido também daquela época, que era os primeiros frutos de uma árvore, né? Os primeiros frutos da messe ali, que eles simbolizavam, ou seja, antes de vir toda aquela colheita, né, a colheita total dos frutos da sua plantação, apareciam os primeiros frutos. E aquilo era um sinal de que seria, então, uma grande colheita. Viriam outros frutos atrás daqueles, após aquela colheita. E aqueles, em Levítico diz que eles, então, os judeus, pegavam aqueles primeiros frutos, entregavam para o sacerdote e ele, então, os oferecia no altar, sempre matando um cordeiro, né? Oferecendo ao Senhor aquele primeiro fruto. Então, quando ele usa esse termo, ele está querendo ensinar para a igreja
que Jesus Cristo é esse primeiro fruto, não de uma videira, não de uma oliveira ou de qualquer outra árvore. Ele está mostrando que Jesus Cristo é o primeiro fruto da ressurreição futura. E isso, então, quando ele faz esta comparação, ele está dizendo o seguinte: se Jesus Cristo é as primícias dos que morrem, dos que estão mortos, então depois dele, de fato e de verdade, assim como vêm os outros frutos, assim também ressurgirão todos aqueles que confiaram no Senhor Jesus. Ele está afirmando, de fato e de verdade, que os crentes que morreram em Cristo a acompanharão, seguirão após a ressurreição do seu Senhor. Nós podemos ver isso, essa comparação, quando ele mostra também a respeito dos convertidos de uma região. Ou seja, os primeiros convertidos de uma região significam que outros virão. Como a Bíblia diz em Romanos 16:5, Paulo diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Ou seja, naquela região da Ásia, Epêneto foi o primeiro convertido. E significando então que outros viriam por causa da pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas não somente isso, também nós vemos quando o apóstolo Paulo fala sobre os primeiros frutos do Espírito, usando essa mesma frase sobre as primícias. Ele diz em Romanos 8:23, e falando sobre a criação que está gemendo, esperando a sua redenção, esperando a revelação dos filhos de Deus, ele diz assim: e não somente ela, ou seja, não só a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, aquilo que eu e você, que temos crido em Jesus Cristo, que temos crido na ressurreição do Senhor Jesus, que temos experimentado a regeneração, o poder do céu através do Espírito Santo na nossa vida, ou seja, o poder de podermos aprender sobre perdão, sobre perdoar, sobre nos arrepender, sobre confessar nossos pecados, sobre amar, sobre a humildade, que temos experimentado os poderes do mundo vindouro já um pouco aqui, os primeiros frutos dele, a fraternidade. Esses primeiros frutos, ou seja, essas primícias que temos em nós, do Espírito, significam que haverá fartura quando partirmos. Ele está falando então o seguinte: hoje a nossa alma experimenta estas coisas, mas não somente a alma experimentará, mas como o corpo também experimentará todas essas coisas. Ele, que é a expressão da nossa alma, do nosso espírito, na glória, ele se expressará de forma justa, piedosa, porque ele será redimido, a carne será redimida. E agora nós experimentamos essas primícias. Então Paulo está mostrando aqui que Cristo, como as primícias dos que dormem, é um sinal de que haverá ressurreição dos crentes. Você imagina a expectativa no céu desse grandioso dia? Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo está assentado, nesse momento, à destra da majestade, nos céus. E a presença do Senhor Jesus nos céus também é a garantia, aos olhos daqueles que estão lá, de que um dia todo o seu povo também estará lá com ele. Ele é a garantia no céu. A presença dele no céu é a garantia de que todo o seu povo estará lá. É isso que aprendemos com as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, quando Pedro diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento, é a razão, é a base da esperança da igreja. Porque ele ressuscitou, haverá ressurreição de mortos. Que privilégio os crentes têm em Cristo.
foram transformados para participarem dessa grande colheita. Vamos aqui adiantar um pouco, irmãos, por causa do tempo. Em terceiro lugar, vejamos que o Cristo ressurreto em comparação com Adão. Verso 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Qual a causa da entrada da morte no mundo? A Bíblia diz, em Gênesis 2, versos 16 e 17, que o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao primeiro homem na terra, Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que ele não obedeceu à ordem do Senhor, ele não cumpriu a sua missão e por isso veio a morte sobre ele, sobre a sua família e sobre todos os seus descendentes. Adão era uma figura do Cristo que havia de vir, segundo as palavras do apóstolo Paulo, quando diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, Adão era uma figura do Cristo, ele era quando a Bíblia diz aqui no nosso texto, no versículo 22, em Adão, quando ele usa esse termo, em Adão, em Cristo, significa que Adão, ele era este representante de toda a raça humana diante do Senhor Deus, que não cumpriu a sua missão. Quando diz em Cristo, significa que Cristo é o representante do povo de Deus, diante do Senhor Deus, que cumpriu aquilo que Adão não havia cumprido. No início do seu ministério, o Senhor Jesus havia dito o seguinte: a minha comida é satisfazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a sua prioridade, cumprir a vontade do Pai. Antes de ser crucificado, ele diz que: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. Antes de ser crucificado, ele então diz ao Pai: eu te glorifiquei, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. E no seu último suspiro na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, fez sua última palavra. Consumir a obra. Ele cumpriu perfeitamente o que o primeiro Adão não havia cumprido. Ou seja, esta união de Adão com toda a humanidade os transportou para o reino da morte. Mas a união de Cristo com seu povo transporta-o para o reino da vida. Como ele diz em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, estar unido a Jesus Cristo pela fé é a única maneira, é vital para escaparmos da morte. E por fim, Cristo ressurreto e o tempo da ressurreição dos crentes. Diz o verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, há um tempo para cada evento na história humana. A criação marcou o início da humanidade, da história da humanidade. A queda, a necessidade da redenção. A lei de Moisés, o tempo, o início do aprendizado de Israel. A primeira vinda de Cristo, a inauguração do reino de Deus. Ele inaugura o reino. E a segunda vinda de Cristo marcará a ressurreição dos crentes e a consumação dos séculos. O fato de Cristo ter ressuscitado, então, garante a ressurreição dos crentes naquele dia. É importante observarmos quem ressuscitará para a glória naquele dia, diz o nosso texto, no verso 24. Cristo as primícias, no final do verso 23, desculpe. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo são os que têm o Espírito de Cristo. E aqueles que têm o Espírito de Cristo, esses ressuscitarão para a vida. Como diz a Bíblia em Romanos 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também
o vosso corpo mortal, que é uma outra maneira de dizer sobre a ressurreição do corpo, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, graças te damos pela tua palavra e pela oportunidade de podermos ouvir o Evangelho a respeito da salvação, de que Jesus veio a este mundo, Filho de Deus, Deus encarnado, para pagar a dívida dos pecadores, para morrer no nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia, obtendo assim eterna salvação, justificação para o injusto, Senhor, para que ele possa se apresentar naquele dia diante do juiz de toda a terra, justo, declarado justo diante do tribunal, seguro, protegido, sob a sombra do Senhor, lavado no sangue do Cordeiro, para que passe sobre ele toda a ira, Senhor, e ele possa ser abrigado nos teus braços, ó Deus, entrando nos tabernáculos eternos. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de percebermos todas essas coisas e o valor do teu evangelho ainda nesta vida, para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.